Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam de vai ficar para a glória de Deus. Muitas pessoas não percebem o mal ocasionado pela tristeza em seus corações. Vários tipos de doenças surgem no corpo quando a alma está enferma devido a esse sentimento negativo. A causa pode ser a maldade que alguém lhe fez, ou simplesmente por você não ter conseguido seguir adiante daquilo que se propôs a fazer. A tristeza pode levar à depressão. Então, em um abrir e fechar de olhos, a vida para alguém nessas condições não faz mais sentido. Sem dúvida, posso afirmar que não ocorreria se ele estivesse nascido de novo da palavra de Deus e do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 7. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Salmos capítulo 3, versículo 1, do A ao B. Apesar de Davi ter sido o maior guerreiro da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele agiu erradamente e, com isso, caiu na tristeza. Certamente temos coisas pelas quais nós lamentamos, mas nem todos praticam pecado. Mas por que ficamos desolados se o Senhor promete perdoar os nossos pecados, se os confessamos? Ele ainda nos purifica de toda injustiça, das forças malignas. É preciso assumir um escape oferecido pela palavra. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Até quando esconderás de mim o teu rosto? O rosto de Deus mencionados aqui quer dizer as revelações das Escrituras. O fato de o Senhor escondê-lo de nós ocorre quando transgredimos as suas ordens. Mas ser tentado não significa que você seja culpado. Porém, caso aceite a tentação, o rosto do Altíssimo ficará encoberto para você. Nada nos tortura mais do que não dar atenção ao que Deus fala. Às vezes tomamos atitudes equivocadas e depois vem uma angústia em nosso coração. Isso nos faz refletir sobre o que fizermos e nos afastamos de Deus. Porque a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Quando ouvimos o Evangelho, uma satisfação nos invade. No entanto, ela se torna tristeza sobre o trabalho feito pelo Espírito Santo em nosso interior, porque opera o arrependimento para a salvação. Nunca recuse essa tristeza, pois ela o levará aos pés de Cristo. Então, se contar aos seus erros e aceitar Jesus como seu Salvador, logo sentirá a verdadeira alegria do perdão e da salvação. Ela é diferente da tristeza do mundo, que opera a morte. Ninguém precisa sentir remorso, e sim o arrependimento verdadeiro, o qual conduz à salvação. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, e a minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Salmo 31, 10. Davi tinha sinceridade em seus lábios. Ao pecar, ele se confessava a Deus. Nesse versículo, ele afirma que a sua vida estava gasta de tristeza. Imagine o grande herói do povo de Deus esvaiando-se em aflição e os seus anos em suspiro. Tudo isso por causa da iniquidade dele. A situação chegou a tal ponto que a sua estrutura foi se consumindo. Começou quando ouviu a murmuração de muitos. Com isso, sua alma se tornou má e ele não tinha mais comunhão com o Senhor. O remédio para sair dessa crise foi confiar em Deus. Assim, Davi aceitou, secou o Altíssimo e declarou que ele era o seu Deus.
E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. E haverá sobre sua cabeça gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35, versículo 10. Que a mensagem do profeta ministrou aos resgatados das trevas, quais ingressaram no reino dos céus com júbilo. Não deixe o diabo dominá-lo com mentiras, aflições, mas aceite a salvação que o Pai colocou em você. Assim desfrutará do gozo e a alegria e o desalento e os gemidos fugirão. O que você dirá agora para o Senhor, que lhe deu tudo, incluindo o remédio para um viver glorioso? Diga assim: assume o meu lugar em Cristo. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O pai corrige o filho a quem ama, mas não o bastardo. Se estiver amargurado pelos seus atos, examine se a palavra os proíbe, lembrando que a tristeza que vem de Deus o encaminha ao arrependimento. Então arrependa-se, assuma a sua autoridade em Jesus e recusa qualquer tentação. Procure sentir prazer nas Escrituras, meditando nela com atenção e seguir. Tome a posição de perdoado e se alegre no Senhor. Porém vigie, ore, porque o inimigo o fará voltar a sentir que Deus não está preocupado com seus problemas. Glória a Deus, aleluias. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, para essas pessoas que estão, meu Pai, triste, meu Pai, Pai, estão, Senhor Deus, meu Pai, com uma tortura, meu Pai, grande, Senhor Deus, meu Pai, a tristeza que vem, meu Pai, para machucar, para magoar, que as forças, meu Pai, que diminuiu, Senhor Deus, meu Pai, Pai, que a alegria volte, Senhor Deus, meu Pai, e a tristeza vai embora, em nome de Jesus, que essas pessoas venham, meu Pai, estar na tua casa, para receber, Senhor Deus, meu Pai, a tua alegria, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, renova, restaura e transforma, é o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz, Senhor Jesus.